Bom dia, paz do Senhor, meus amigos do Facebook, do Instagram, do YouTube, do TikTok. Tá dando um problema no aparelho, não sei o que é que no Face só tá indo do Instagram, não tá indo do YouTube mais, não sei. Mas vamos assim, né? Quer ver como é que eu resolvo? Meus auxiliares estão todos ocupados, minha filha trabalhando demais, mas nós vamos resolver isso. Separar. Eu gravei em aparelho diferente, eu gravo no travessor do celular e tá. Esse vídeo tá misturado. Estou feliz com o Senhor, até que o Senhor nos ajudou. Mais um final de semana, né? Abençoado, muito calor. Quero agradecer a cada um de vocês pelas mensagens, pelos vídeos, tudo que vocês têm me enviado. Uma verdadeira companhia que eu tenho. Graças a Deus pela vida de vocês. Agradeço a Deus todo dia pelo presente que Ele me deu, que são vocês. São verdadeiras bênçãos na minha vida. Companhias abençoadas. Vamos começar mais um vídeo. Ah, esqueci, né? Agora completou 272 inscritos no YouTube. Acho que ontem completou 272. Tá muito pouco, mas vamos lá. TikTok tá ganhando. Tá TikTok, Instagram, depois o Face, YouTube é que tá perdendo de tudo. Então vamos lá, né? Pai, obrigado por mais um dia, pela noite de repouso, pelo alimento, pela comida que nos deu. Obrigado por cada dia que o Senhor dá a oportunidade de levantar e meditar nas nossas ações, Pai. Perdoa meus pecados, minhas falhas, minhas transgressões, por obra, pensamento, ignorância. Se eu fiz que eu posso fazer que te agradou o Senhor, perdoa-me, Pai. Fala conosco, Pai, hoje no livro de Provérbios, capítulo 13, versículo 18, 20 e 24. Também fala conosco no livro do Êxodo, no capítulo 14. Não sei o que eu quero falar, nem o que nós queremos dizer, mas o teu Espírito tem a falar conosco, Pai. E tudo seja para a glória do teu santo nome. Precisamos aprender mais e mais de ti, Pai. Amém. Irmão, livro de Provérbios, no capítulo 13, versículo 18, fala assim: pobreza e afronta virão ao que rejeita a correção, mas que guarda a repreensão será venerado. Pobreza e afronta, vergonha e falta e necessidade, né? Virão sobre a correção. Nós devemos sempre aceitar a correção que nos vem, desde que ela seja feita de acordo, né? Se a gente aceita a correção, nós seremos bem-aventurados. O que guarda a repreensão será venerado, será honrado. Aquele que guarda a repreensão, que segue os mandamentos, né? Quando a gente fala mandamento, não é só os mandamentos que Deus deixou na Bíblia também. Na sua empresa tem uma regra, na sua escola tem, e na sua família também tem que ter, né? Então se a gente aceita a repreensão e guarda a correção, nós seremos venerados, nós seremos honrados. No versículo 20 diz: anda com o sábio será sábio, mas o companheiro do tolo será tolo. Nós seremos sábios se nós andarmos com pessoas sábias, mas se nós andarmos com pessoas tolas, ou que pratica a tolice, que anda de qualquer maneira, nós seremos afligidos. Muitas vezes nós caímos, não temos como levantar, não temos como quem nos socorra e nem como pedir socorro. Quando a gente segue o caminho do tolo, mas nós andamos com nós sendo sábios. Andar com tolo é como Jesus Cristo deixou escrito. É um cego que
e ano do século todos dois cairão no buraco. No versículo 24, o que retém a sua vara aborrece seu filho, mas o que o ama a seu tempo castiga. Nós que somos pais, avós, tios, principalmente os pais, né? Se nós deixarmos de castigar, de dar uma parada de vez em quando nosso filho para corrigir, nós estamos deixando ele andar por caminhos errados e se perder. Nós não devemos deixar de corrigir nosso filho com a vara, não machucar, não tirar sangue. Né? Nós fazemos isso porque nós nos amamos. Eu agradeço a meu pai e a minha mãe pelas chicotadas, pelas chineladas e pelas cintadas que eu levei. Nos castigou. Nós somos 8 irmãos. Fomos castigados no tempo certo. E por isso, para a glória de Deus, não se perdeu. Todos criaram sua família, estão criando. Nenhum teve aborrecimento com a justiça. Então, foram pais que soube castigar os filhos na hora certa, soube corrigir. E hoje nós vemos muitos filhos sem correção, ainda muito criança, não respeita, não honra os mais velhos. Essa é a mensagem do livro do Provérbios, no capítulo 13, versículo 18, 20 e 24. Vamos ao livro do Deuteronômio agora. O Deuteronômio Êxodo. Êxodo é a saída do povo de Israel do Egito para a terra prometida. Êxodo é uma fuga, né? Fugindo da escravidão. Deus, ele envia 10 pragas, até aqui Deus deu 10 pragas no Egito para libertar. Mas Deus endureceu o coração de Faraó. Faraó sentia um Deus na terra, né? Ele achava que o poder estava com ele. Ele não reconhecia a soberania de Deus. E não honrou o povo que serviu por 400 anos. Nós vimos que após a morte de José, veio outro faraó que escravizou o povo de Israel. Até o faraó anterior, eles não eram escravos. Moravam ali, mas não se via como escravos. Mas a nação cresceu, veio outro rei e achou que devia escravizar o povo de Deus. Tudo isso permissão de Deus, para corrigir o seu povo, que morando ali no Egito, eles passaram a se tornar idólatras, fazer as coisas que Deus não queria que fizesse. Começaram a andar por outros caminhos, adorar ídolos e fazer as coisas que não convinha ao homem chamado por Deus. O povo do Egito, o povo de Israel, foi a nação que Deus separou. Quando ele manda Moisés tirar o povo, ele fala para Israel, meu primogênito. Foi o povo que Deus escolheu, foi a primeira nação que Deus escolheu. Deus envia as pragas, nós vimos que hoje, né, a água vira, o rio vira, as águas viram sangue, praga da rã, das moscas. Agora, o povo ficou liberto. Depois da morte do primogênito, o faraó permitiu que o povo de Israel saísse. Mas quando eles estavam fugindo, foi anunciado o faraó a fuga deles. Ele resolveu que não devia por atrás, pegou seus cavaleiros, seus guerreiros, seus carros e foi atrás do povo de Israel para escravizar novamente. Aí agora Deus anuncia a Moisés a ruína dos egípcios.
seja, toda a destruição do Egito, que foi novamente trazer o povo à escravidão. Deus já havia libertado, Ele permitiu. E nós entendemos que com Deus ninguém brinca. E Faraó brincou muitas vezes com Deus. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: faz os filhos de Israel que voltem e que acampem diante de Piairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele assentarei o campo, junto ao mar. Então Faraó dirá aos filhos de Israel: estão embaraçados na terra, o deserto se encerrou. Eu endurecerei o coração de Faraó para que os persigam, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. Saberão que os egípcios, que eu sou o Senhor, e eles fizeram assim. Depois de anunciado o rei que o povo fugia, mandou o coração de Faraó e do seu servo contra o povo, e disseram: por que fizemos isso, havendo deixado Israel, para que não sirva? Apontou o seu carro e tomou o seu povo. Aqui ele persegue, o povo está acampado na frente, monte, mar vermelho à frente, Serra não tinha como fugir. Então Deus endurece o coração do Faraó e ele vai novamente buscar o povo para ser escravo. Mas Deus ali enviou uma nuvem que separa o povo de Israel do Egito. O Faraó não tinha como chegar até o povo, que para um era dia, para outro era noite, não tinha como chegar. Tinha uma nuvem que separava. Ali o Espírito de Deus separando o povo dele dos egípcios. Então, ali o povo de Israel já começou a murmurar. Quando ele viu os egípcios atrás, o mar na frente, não tinha para onde fugir, ele começa a murmurar. Pergunta por que ele tirou do Egito, não havia lá lugar para a gente morrer. O povo já estava murmurando, estava tão acostumado com a escravidão, que menor aperto, ele já estava querendo voltar. Achava melhor que era ser escravo do que enfrentar o povo que vinha atrás, procurar uma estratégia para sair. Não, ele não pensava, ele ia só voltar novamente para a escravidão. Muitas vezes nós no aperto, quando nós estamos apertados, nós pensamos, o que eu estou fazendo aqui? É melhor eu estar fazendo a vontade do mundo. O que eu estou fazendo nessa igreja? O que eu estou fazendo nesse lugar? É melhor eu voltar para o mundo. Onde muitos abandonam a Deus e voltam para a escravidão, para esse mundo de escravidão, para ser humilhado, maltratado, afligido. Quando nós estamos no presente de Deus, nós temos luta, temos escassez também, temos problemas, mas tudo resolve pela fé e na obediência à palavra do Senhor, tudo resolve. Não precisa nós voltarmos novamente para esse mundo que nós deixamos uma vez. E o povo de Israel que murmura e acha que devia voltar para o Egito. Versículo 14. Moisés, que foi ao povo, não se preocupe, não tenha medo. Eles são muitos, mas não se preocupe, nós não temos que pelejar. Deus, o Senhor, pelejará por nós. Versículo 14. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Quando eles murmuram, Moisés fala: não se preocupe, o Senhor vai pelejar por nós, vocês vão ficar calados. Muitas vezes, dentro da luta, a gente reclama, murmura. Quando Deus peleja, a gente começa a nos alegrar, né? Versículo 15, irmão, até o 26. A passagem pelo Mar Vermelho.
O povo continua a murmurar mesmo depois que Moisés fala com ele. E aí Moisés, agora ele começa a clamar ao Senhor, Senhor, e agora? O que eu faço com essa multidão? Esse povo, o que eu faço com ele? Deus fala a Moisés, por que você clama a mim? Eu te dei autoridade, eu te dei tudo que você faz, você tirar esse povo daí. Por que clama a mim? Moisés não sabia o que fazer naquela hora. Ele não tinha experiência, apesar de Deus ter usado ele em todas as pragas, Deus usou Moisés. Mas ele achou. Ali ele não tinha ainda a sabedoria para saber o que ele ia fazer naquela hora. Com tanto murmurador e aquele exército atrás dele, o mar na frente. O que ele falou, o que eu vou fazer? Eu vou clamar ao Senhor. E ele começa a clamar. Vamos ver. Então disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Diz Israel, que macho. E tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o para que os filhos de Israel passem pelo mar em seco. E endureceu o coração dos egípcios para que entrem nele atrás dele. E eu serei glorificado em Faraó, e em todo o seu exército e aos seus carros e cavaleiros. Então Deus fala para Moisés, Moisés, diga ao povo que marcha, não pare de murmurar. O que é que você tem na mão, Moisés? Uma vara. Eu tenho aquela vara que me deu o cajado. Então toque na água, Moisés. Deus dando estratégia a Moisés como fazer. Moisés grita, o povo, marche. Talvez ali o povo ficou sem saber o que fazer. Viu o mar, aquele exército, mas marcharam. Moisés tocou na água, ou falou a água, né? E o mar vermelho se abriu. Da direita um muro, e a água esquerda um muro de água. Atrás o exército faraó, e na frente a terra prometida, a terra seca. E o povo passou o mar vermelho, toda aquela noite, em terra seca. Só Deus mesmo, né? E Faraó, quando viu que ele estava fugindo, eles foram atrás. Deus falou que ali ele iria glorificar, o nome dele ia ser glorificado em Faraó. Versículo 26. E disse o Senhor a Moisés, estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre o Egito, e sobre os seus carros, e sobre os seus cavalos. O povo passou, irmão. O povo de Israel estava salvo. Agora vem Faraó. Creio que o povo continua murmurando. O soldado Faraó vem atrás, e agora? Moisés, talvez ali indeciso, fala, o povo vem atrás. Senhor. Agora, Moisés, toca na água, estende a tua mão, para que o mar torne. Moisés obedeceu. O mar vermelho fechou e destruiu todo o exército de Faraó. Carro, cavalo e tudo foi destruído. O mar, o nome de Deus foi glorificado em Faraó, porque não obedeceu, não reconheceu Deus. E o povo de Israel viu que ali Deus estava trabalhando. Irmão, quantas vezes você passa pelas aflições na sua vida, você reclama, e Deus só está mandando você marche, toma solução, toma posição e marcha. Nós estamos esperando o quê com o braço cruzado? Que venha, ninguém sabe de onde não. Deus manda, olha, que você tem atitude. Você quer uma porta aberta, vai atrás dessa porta. O que você tem que fazer, faça.
Não cruze os braços com o poder de Pai. Ele ajuda você a marchar. Ele ajuda você a ir. Ele resolve, mas tome atitude. E aqui Moisés tomou atitude. O que Deus mandou fazer, ele tocou no mar, a água se abriu, o mar se abriu. Eles passaram. Veio um exército, veio um inimigo. Toque no mar. O mar se fechou. Destruiu tudo aquilo que vinha para destruir o povo de Israel. Assim, irmãos, nós temos atitude. O teu inimigo, ele vai ser destruído. Tenha ânimo, tenha coragem, faça. No versículo 27 até o 31, os egípcios perecem no mar. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retornou à sua força. Ao amanhecer, os egípcios fugiram ao seu encontro, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar, porque as águas, tornando, cobriram os carros, os cavaleiros e todo o exército de Faraó, que os havia seguido no mar. Nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar, em seca, as águas foram-lhes como muro, à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel o grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios, e temeu o povo o Senhor, e creu no Senhor e em Moisés. Depois de todo esse grande milagre, depois que eles viram o mar se abrir, eles passam em seco, os inimigos atrás, o mar se fecha e destrói os inimigos, aí eles temeram e creram no Senhor e Moisés. O que nós estamos esperando? Deus faça para a gente crer que Deus existe, que Ele nos ama, que Ele tem poder diante das nossas aflições, que Ele tem poder diante da nossa angústia. Ele é maior na nossa vida do que o nosso inimigo. Ele tem poder para tirar o inimigo que está nos afligindo. Foi a lição que nós tomamos aqui nesse livro, no capítulo 14 de Êxodo, que nós achamos que o nosso inimigo, a nossa luta, é maior do que o nosso Deus. Tudo para nós é problema que não tem solução. Mas Deus está mostrando que a solução é fé e obediência. A solução nossa é essa. Ai, tenha fé, obedeça. Aprenda nas Escrituras. A palavra do Senhor é vida que transforma, que vence batalhas, que vence guerra. Essa é a mensagem do livro de Êxodo, no capítulo 14. Que Deus abençoe. Vamos orar. Senhor, agradeço por mais um minuto na tua presença. Te agradeço, Pai, pela família que o Senhor me deu. Te agradeço por mais um dia, pela tua palavra, pela cada vida que está junto comigo, Pai. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito para por nós, Pai. Eu peço ao Senhor, Pai, nessa hora. O Senhor conhece a necessidade de cada um dos teus filhos, Pai. Em todas as áreas, saúde, familiar, todas as áreas, o Senhor conhece, Pai. Peço ao Senhor, Pai, que supra a necessidade de cada um de nós, Pai. Abre portas, exalta a causa da justiça. Seja o nosso médico, Pai. Nos ajuda, Pai, dentro das enfermidades, das lutas que nós temos passado, Pai. Abençoa o teu povo, abençoa, Pai, a tua igreja, em nome de Jesus, amém. Irmãos, um ótimo sábado, uma boa noite de repouso, um final de semana abençoado. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo está voltando. Jesus te ama, eu também te amo. Vamos preparar para encontrar com o Senhor nosso Deus. Um abraço, irmão Jorge. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo.